Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, o amor de Deus esteja contigo, viu? Que a bondade do Senhor esteja sempre no teu coração. E que você experimente, quão boa, agradável e perfeita é a vontade do Senhor para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Se inscreve, viu? Se inscreve neste canal, porque este canal existe para ser um canal de bênçãos, um canal de paz, um canal de esperança, um canal de ensino, tá bom? Para você e também para a tua família. O assunto de hoje é muito forte, viu? Muito forte. E é tão forte que alguns de vocês, não vão concordar muito com o que eu vou dizer aqui. Alguns vão até me criticar, podem até me xingar, porque todas as vezes que eu falo desse tipo de assunto, que eu comento sobre esse tipo de assunto, sempre, tem alguém que não gosta, tem alguém que critica, tem alguém que reclama, tem alguém que me xinga, tem alguém, enfim. É um direito seu, tá bom? É um direito seu. Mas eu, como pastor, eu preciso falar. Afinal de contas, eu estou aqui para isso, né? Para falar sobre a palavra, para falar sobre o que a Bíblia diz. Não é as opiniões humanas, os pensamentos humanos, não. É a palavra, é a vontade, é o poder, é a unção de Deus através da sua santa palavra. Este assunto é tão complexo e tão profundo que eu vou separar em 3 partes, tá bom? Então, durante 3 dias, hoje, amanhã e depois, nós vamos estudar sobre este assunto. Estudar não, vamos mergulhar um pouquinho mais e compreender um pouquinho mais sobre este assunto, que para muita gente não é compreensível. Não é compreensível. Mas sim, pastor, que tanto mistério é este? Primeiro, para te falar sobre o assunto, e enquanto eu falo você vai entender, eu vou te contar uma história primeiro. Uma história bíblica, viu? Primeiro eu vou te contar uma história, e depois nós vamos falar o significado e o porquê deste assunto em 3 partes. Hoje, amanhã e depois. Aí eu fiquei pensando num tema. Qual seria o tema, pastor? Porque não é uma série, né, pastor? Não é uma minissérie. Só tem 3 episódios, né? Qual seria o tema, pastor? Qual seria o tema? Aí sabe o que eu pensei? Cristãos feiticeiros. Ué, pastor, que conversa é essa, pastor? Como é que pode um cristão ser feiticeiro, pastor? Ou cristão feiticeiros ou feiticeiros cristãos. É melhor, eu acho, viu? Feiticeiros cristãos. Ah, pastor, isso aí vai dar pano pra manga, viu? Vai dar mesmo. Vai dar mesmo. Israel, o primeiro rei de Israel, foi o rei Saul. O povo pediu a Deus, a Samuel, na verdade, né, um rei, porque eles não tinham rei. Quem comandava, quem liderava o povo, o Estado de Israel era Deus. Israel era um regime teocrático, que Deus é que era o líder, né? Deus é que dirigia a nação. Mas o povo queria um Deus, um homem, uma pessoa de carne e osso que eles pudessem ver, e Deus eles não podiam ver. Isso também era fruto da inveja de que outras nações, os midianitas, os filisteus, os amalequitas, todos eles tinham um rei. Então Israel, invejando este regime, né, o monárquico, a monarquia, eles decidiram trocar a teocracia pela monarquia. E então Deus mandou Samuel ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Acontece que, a princípio, até Saul começou a fazer a vontade de Deus, começou a andar nos caminhos de Deus. Começou não, continuou andando nos caminhos de Deus, né? Mas chegou um momento que o poder subiu para a cabeça de Saul. E Saul começou a pensar, começou a achar, começou a acreditar que ele não precisava de Deus. Que ele não precisava de Deus. Samuel era o profeta, era a ligação, era o elo, era o mediador entre Deus e Saul. E Samuel, por várias vezes, repreendeu Saul, dizendo: olha, você está no caminho errado, Saul. Você volta para os caminhos de Deus. Deus não está aprovando este comportamento seu, estas atitudes suas. Mas quanto mais Samuel falava, mais Saul insistia no erro. Insistia em desobedecer, em afrontar a Deus. Samuel morreu. E aí que
que Saul acabou completamente de se afastar de Deus, porque Samuel era ainda quem puxava a orelha de Saul. Depois que Samuel morreu, ninguém mais tinha moral para puxar a orelha de Saul. Fato é, amados, que Saul estava diante de uma situação, de uma dúvida, e Saul decidiu consultar a Deus para ver o que Deus ia dizer para ele. Só que Deus não mais respondia a Saul. Por quê, pastor? Porque Saul estava longe de Deus. Saul estava longe de Deus. E quando o ser humano se distancia, quando o ser humano se afasta de Deus, o ser humano tem a tendência a não mais ouvir a voz do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo não fale, mas é que nós não, né? Aqueles que se afastam não mais ouvem a voz do Espírito Santo. E com Saul foi assim, Saul não mais ouvia Deus, Saul não teve a resposta de Deus, porque estava afastado do Senhor. E aí então Saul decidiu ir mais longe na sua apostasia, na sua rebeldia, na sua desobediência. Saul decidiu consultar uma necromante. O que é necromante, pastor? Necromante é uma pessoa que faz necromancia. E a necromancia é a arte, vamos dizer assim, né? É a ciência, entre aspas, é o hábito, é o... Como é que eu posso dizer, meu Deus? É a função, segundo eles, de consultar os mortos. De consultar os mortos. Saul sabia, e todo Israel, que aquela prática de necromancia, hoje nós conhecemos como espiritismo. Hoje nós conhecemos como espiritismo. A necromancia era algo abominável a Deus. Deus repreendia, Deus proibia, Deus dizia para os seus profetas, para o povo, vocês não podem entrar por este caminho. É um caminho de morte. Quando vocês consultam um necromante, um espírita, vocês estão abrindo mão da minha unção, abrindo mão da minha proteção, abrindo mão da amizade comigo. E vocês estão se aliando, estão se associando ao inimigo. Escute bem aonde essa história vai parar. Saul então foi a necromante e pediu a ela que ela fizesse subir o espírito de Samuel. Samuel já estava morto, como eu disse. A mulher, então, chamada na Bíblia, em algumas versões, de a feiticeira de Endor, que ela morava em Endor, esta mulher fez o ritual e alguém subiu. Um espírito apareceu. Saul não viu. Saul perguntou à mulher como é este espírito, como a aparência dele. A mulher disse, olha, é de um ancião, de um senhor já de idade, barba e tal. Falou um pouco sobre as vestes de Samuel, do espírito. E a Bíblia diz que Saul entendeu que era Samuel. E Saul então conversou com aquele espírito. Só que aquele espírito não era Samuel. Pastor, como é que você pode afirmar? Não era Samuel. Porque a Bíblia em diversos lugares diz que os mortos não se comunicam com os vivos, que os mortos nada sabem, que os mortos não têm pensamento, não têm ideias. A Bíblia diz, não sou eu não, viu? Não sou eu não. Quem diz isso é a Bíblia, que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Se você tiver dúvida de que eu esteja falando a verdade, depois procure em sua Bíblia no livro de Eclesiastes, tá bom? No capítulo 12, você vai ter uma ideia melhor sobre isso. Ok. O Espírito disse para Saul que Saul estava com dúvida sobre uma batalha, o que iria acontecer nessa batalha, nessa guerra que iriam travar. O Espírito disse, olha, você e os seus filhos vão morrer nesse combate, porque Deus não está mais com você. Saul ficou tão apavorado com esta revelação
Saul ficou tão apavorado com esta revelação que naquele mesmo momento Saul caiu desmaiado. Saul caiu desmaiado. E de fato isso aconteceu. Por quê, pastor? Por que Saul morreu? Porque este fato foi o último ato de desobediência, de rebeldia de Saul com Deus. Por que, pastor, isso é tão grave para Deus? Buscar os mortos, a feitiçaria, a necromancia, a macumba. Por que, pastor, isso é tão grave? Isso é tão abominável aos olhos de Deus. Eu vou falar sobre isso com você amanhã, tá bom? No nosso próximo episódio dessa minissérie chamada Feiticeiros Espirituais. E se você acha que está pesado, amanhã vai pesar muito mais. Senhor, meu Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, a nos conservarmos na Tua presença. Nos ajuda, Pai, a buscar ao Senhor. Nos ajuda a acreditar, a esperar no Senhor, para nós não sermos alvos fáceis nas mãos do inimigo. Nós não queremos compromisso, Pai, nós não queremos associação com o mal. Nós queremos andar em Tua presença, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos Te servir e Te seguir. Nos dá sabedoria, paciência para esperar em Ti e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Acredite, creia. O que Deus pode fazer por você, o que Deus quer fazer por você, ninguém mais no mundo pode fazer. Espera, confia, acredita em Deus, que é dele que vem a tua salvação. E que este Deus te abençoe e te guarde, viu? Que ele resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, o Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz e até amanhã.